Fala aí, pessoal. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, meu nome é Nelson Cid. Eu estou começando a gravar esse segundo vídeo. Eu vou falar um pouco a respeito das dúvidas que ficaram e das perguntas que eu recebi para ajudar o pessoal que tem curiosidade, dúvida. Eu estou aqui no meu bairro, ele se chama Odivelas, e eu vou gravar esse vídeo ali no Jardim da Música, como vocês estão vendo. E aí vou começar pelo seguinte: a primeira dúvida que ficou, e eu sabia que ia ter essa dúvida porque quando eu assisti o meu primeiro vídeo eu falei, putz, esqueci de abordar alguns pontos. Então o primeiro deles é, quando você chega aqui em Portugal para residir, seja como estudante ou seja para abrir uma empresa, você tem que tirar o seu NIF, que é o número de identificação fiscal, que é o nosso CPF aí no Brasil. Então, o NIF, para tirar, você precisa ir num órgão chamado Finanças, e para conseguir tirar ele, você vai precisar que um residente fiscal em Portugal assine para você. Em geral, o documento extra, além do passaporte, é o imposto de renda e um motivo, né? Você tem que explicar por que você quer tirar esse NIF. Então, você leva esses documentos. Na época que eu tirei foi 10,20 € lá no Finanças do Parque das Nações. Eu já tirei com outros amigos que não pagaram nada, porque ele se tornou de graça. Hoje não precisa mais pagar para tirar o NIF, então é um documento que sai na hora. Você já sai de lá com um papel, uma folha 4 impressa, e seu número de identificação fiscal está pronto. Depois, o que você vai precisar para abrir empresa é um endereço. E aí eu estou falando de um endereço que eles chamam aqui de morada, que é o endereço para você poder falar, minha empresa fica em determinado local. Esse endereço pode ser ou sua casa, dependendo da natureza da sua empresa. Por exemplo, eu gosto de falar que as coisas têm que fazer sentido, né? Então assim, vou abrir uma padaria na minha casa. Não, padaria em casa não pode. Mas se você vai abrir uma consultoria ou algo que se possa prestar de serviço em casa, é muito tranquilo. Então no meu caso foi uma consultoria, eu usei o endereço da minha casa. Tem gente que usa o endereço de um cowork, por exemplo. Um cowork é legal para você ter um escritório de repente de contabilidade ou desenvolvimento de software ou qualquer coisa desse tipo. Você pode também usar um cowork, você não precisa de ter um endereço da sua casa, sai muito mais barato. Um cowork você vai pagar entre 30 e 60 € para usar eles como endereço fiscal. Vamos lá para outras questões. Beleza. Tendo o endereço e tendo o seu NIF, você já pode abrir a sua empresa. Como é que você vai abrir empresa? Você vai numa loja do cidadão. O que é loja do cidadão? É um negócio parecido com o Poupa Fácil no Brasil. É um lugar onde eles separam para ter tudo que é tipo de serviço público. Então lá também vai ter um guichê que se chama Empresa Fácil ou Empresa Simples. Eu acho que é Empresa Fácil. Cara, de verdade é muito fácil abrir empresa. Você fica até com medo, eu fiquei assustado. Eu falei, alguma hora vai acontecer alguma coisa, já vem uma surpresinha e eu vou ser multado, ou sei lá de que, trauma que eu carrego desse tipo de serviço. Mas de fato eu levei 40 minutos para abrir empresa, custou 340 €, eu paguei em dinheiro. Você chega lá, basicamente vai falar o que você vai fazer, então você explica qual é o seu negócio e ela vai adequar, a pessoa vai adequar, ou você leva a família de negócio, por exemplo, eu quero consultoria, e aí vai ter um número CAI, que é referente a essa consultoria, e você pode fazer até 4 famílias, então assim, e não precisa ter uma a ver com outra. Por exemplo, eu quero fazer uma de remodelação de imóveis, eu quero fazer uma de desenvolvimento de sistema de software, eu quero fazer uma de retalho, um açougue, e quero fazer uma de importação e exportação. Você pode fazer tudo nesse dia, está incluso nesses 340 € e não tem problema nenhum. Você vai escolher também o tipo, ou no meu caso foi uma unipessoal, que era mais fácil não precisava de sócio, então a unipessoal é uma empresa simples, isso foi tranquilo para mim. E quais são os documentos que você vai precisar, né? Você acabou de chegar, você não tem residência, não tem nada, você precisa de passaporte, você precisa do seu NIF e você precisa do seu endereço. E você já passou pelo passo 1 e 2 aí desse vídeo, você já vai poder abrir a sua empresa tranquilo. Depois de você abrir empresa, o que você precisa fazer? Pois bem, o que você precisa fazer depois de abrir empresa é ir no banco e abrir uma conta. Essa conta, você vai no banco, leva a documentação de que você abre empresa e... Então você sai de lá com o seu número de pessoa coletiva ou de pessoa jurídica, eles chamam aqui de pessoa coletiva, você já pode ir no banco e abrir a sua conta da empresa. E você, depois que abre a empresa, você tem 7 dias para ativar ela junto a Finanças.
Como é que você faz isso? Tem que estar com a sua conta no banco aberta e pedir para o seu contador ativar ela junto a finanças. Cara, eu tenho uma contadora muito boa, eu só não passo o contato dela direto aqui, porque da última vez que eu passei o contato no grupo, ela recebeu muito pedido, mas era quase de tirar dúvida. E ela, cara, é contadora, ela tem que gastar o tempo dela com os clientes dela. Ela não teve nem capacidade para receber tanto pedido de informação e era muito básica. A pessoa não tinha nem empresa aberta, estava no Brasil ainda. Ela falou, cara, enfim. Então, quem quiser e tiver com empresa aberta e tal, fala comigo, eu recomendo ela. Feito isso, no momento que você abre a sua empresa, você vai escolher o capital social. Quanto é o capital social que você vai estar querendo utilizar na sua empresa? Eu utilizei 5 mil euros. Eu escolhi esse número pelo seguinte, de tanto ver fórum na internet, e eles falavam que tinha que ser 5 mil euros, eu escolhi esse valor, e você não precisa integralizar esse capital social de primeira. Você pode fazer o quê? Você pode integralizar eles nos 12 primeiros meses de existência da empresa, mas você tem que integralizar. Bem, eu como queria tirar o visto, eu integralizei logo 10 dias depois, e você tem que avisar que aquele dinheiro que está na conta é para integralizar o capital social. Isso vai sair um documento, montante referente à integralização do capital social da empresa tal. E aí, beleza. Bem, eu acho que isso já é tudo para abrir empresa. E teve uma pergunta também, o seguinte: bem, se você não tinha fiador, vocês não conheciam ninguém, como é que você fez para alugar a sua casa? Cara, o que a gente fez foi oferecer 10 meses de uma vez só. E aí eu ofereci que a gente tinha um propósito, e a história, mais uma vez, tem que fazer sentido. Bem, se o curso da minha esposa, da minha mulher, da Lu, ia durar 10 meses, eu mostrei pro dono da casa, olha, ela veio fazer um curso, é um curso de 10 meses, e precisa de uma casa para 10 meses. Ele ficou meio assim, mas aceitou, recebeu os 10 meses. Na época, nesse caso específico, aí cada história é uma história. A Ludmilla não tinha ainda nem o visto dela, perdão, não tinha nem o NIF dela. Então ele deu um contrato para ela, falando que iria alugar e que ela precisava do NIF. E com esse documento, na época, ela pegou o NIF. Não é todo mundo que vai ser assim. Esse não é um caso normal, tá? O mais normal é você conseguir tirar o NIF, como eu falei, com alguém assinando para você. E aí ele aceitou. Então o que a gente fez para alugar foi dessa forma. E o que eu quero dizer é o seguinte: o maior erro para alugar não é que as pessoas não conseguem marcar com os corretores e ficam reclamando, eu tentei marcar do Brasil, a pessoa nem quer marcar. Gente, se um português ligar para uma corretora no Brasil e quiser marcar uma visita, o corretor vai falar, quando você chegar aqui a gente conversa. O mercado imobiliário, ele é ágil, ele é rápido, não dá para você ficar marcando, daqui a 3 meses eu vou aí, quero te conhecer. Não, você pode até pegar o contato do cara, mas quando chegar aqui, o foco que você tem que dar, e isso é mais técnica de venda do que qualquer outra coisa, você não precisa se preocupar pelo telefone convencer a pessoa de que você é um cara legal. Você tem que se preocupar no seguinte: eu posso ver a casa? O senhor pode ir comigo? Eu pretendo ver esta casa. Marca um encontro e durante o encontro você vende seu peixe. Você tem que se vender, mostrar que você é uma pessoa de credibilidade, de confiança, e cada um vai usar o que tem. Se você tiver um extrato bancário legal, você leva. Se você for bom de conversa, você conversa. Mas em geral, como você é um estrangeiro e você pode estar na Austrália, pode estar em qualquer lugar do mundo, quem vai alugar a casa para você precisa de garantia. Isso é normal, isso não tem jeito, isso não é maldade, não é nada, não é desconfiança. Você é um estranho num país que não é seu e está querendo alugar uma casa. O cara precisa de garantia para não tomar nenhum tipo de prejuízo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pergunta frequente: dá para tirar o D2 sem voltar no Brasil? Galera, não conheço ninguém que fez isso. Converso com muita gente. E mais, o D2, ele tem que ser emitido, depois de toda a pesquisa que eu fiz, depois de conversar com gente, inclusive do governo e do CEF, tem que ser emitido no país do solicitante. Ou seja, se você é brasileiro é no Brasil, se você é mexicano é no consulado português no México, se você é angolano é no consulado português em Angola. Então você tem que voltar ao Brasil para tirar esse visto D2, que é o visto de empreendedor. Não tem como fazer ele aqui de Portugal.
Muita gente que eu conheço já entrou. Eu falei no primeiro vídeo, eu tentei, contratei uma solicitadora. Ela falou que não tinha prazo e eu precisava de ficar legal, porque eu não vou ficar ilegal em nenhum país que eu vá morar. Inclusive, não recomendo, não venham sem visto, não venham na maluquice. Isso aí, inclusive, é crime. Cara, tá louco, eu não fico assim em lugar nenhum. Acho que não tem necessidade nenhuma. Se é pra ficar desse jeito, não sai do Brasil. Essa é a minha opinião particular. Então, assim, com esses 5 minutos eu acho que eu já matei aí algumas dúvidas. E pro próximo vídeo, a gente está em 2017, então o que eu falei vale para esse ano, né? Quer dizer, vale até essa data, não sei se vai mudar, se alguma regra muda. Na verdade eu estou contando a minha história e como foi comigo, e não uma fórmula do sucesso. Mas como eu estou contando uma história que aconteceu há 2 anos atrás, esse foi o início, e eu vou contar para vocês depois como a Ludmilla conseguiu arrumar um trabalho, como foi a nossa saga, e eu vou contar como é que isso aconteceu e também vou contar como é que está a empresa de biquíni hoje, que é a Bikini Land Brasil, porque eu acabei não comentando sobre isso, só comentei sobre a abertura e tudo mais. Valeu, um abração, tchau, tchau. Meu irmão, que calor que tá isso aqui. Aliás, aproveitar para mostrar esse é o Jardim da Música, aqui em Odivelas. Eu acho lindo esse jardim, é bem pertinho da minha casa, eu vim andando, vocês viram, e tá um calor do cacete. O verão aqui é coisa linda, quer dizer calor, provavelmente você no inverno aí no Brasil tá perto dessa temperatura, mas nosso corpo vai aclimatando e você sente essa diferença. Então aqui no verão pra mim tá bem calor. E é isso, galera. Fui, até o próximo. Malhação de ombro, ficar segurando essa câmera aqui igual um maluco. Vou até trocar de braço pra não ficar torto, igual um siri. Sinistro. Mas vamos nessa. Quer virar youtuber?